Olá, amigos do Vestibulando. Tudo bem? A aula de hoje nós vamos tratar da Era Vargas. Mas antes, temos que terminar os movimentos sociais urbanos da República Velha. Observe esta imagem. Manifestação em São Paulo contra a carestia em 1917. Movimentos sociais urbanos da República Velha. Greves gerais, revolta da vacina e revolta da chibata. Vamos observar a famosa revolta da vacina que ocorreu no Rio de Janeiro. Observe o quadro. Revolta da vacina, resultado de uma política de saneamento do Estado para combater a varíola e a febre amarela. Para o combate da varíola, a vacinação obrigatória. E contra a vacinação obrigatória, uma revolta popular, revolta da vacina. Também no Rio de Janeiro, uma segunda revolta, de caráter militar, a revolta da chibata. Observe o quadro. Revolta da chibata contra os castigos corporais. Na Marinha, começo do século XX, era muito comum, quando o marinheiro não acatasse as ordens, não cumprisse determinadas regras, recebesse castigos corporais. E também uma revolta contra o serviço militar obrigatório. E põe obrigatório nisso. Viaturas passavam pelas ruas do Rio de Janeiro e recolhiam mendigos, pessoas que moravam embaixo de ponte. Contra essa obrigatoriedade, também eclodiu a revolta da chibata. A República Velha também será caracterizada pelo desenvolvimento da atividade industrial. E esse desenvolvimento industrial traz o desenvolvimento de uma nova classe, o proletariado. Observe o quadro. Greves gerais, 1917, 1920, resultado das precárias condições de trabalho. Questão social. O que é a questão social? Envolve a luta do trabalhador com a classe patronal, trabalhador querendo melhores condições de trabalho. Greve, por exemplo, era considerada caso de polícia. Anarco-sindicalismo, o grupo, a ideologia do movimento trabalhador no começo do século XX era o anarco-sindicalismo. E violenta repressão a essas greves de 17 a 1920. Como vimos, a República Oligárquica não foi tão hegemônica assim. Movimentos urbanos. Também vai ocorrer um movimento de caráter militar importantíssimo na República Velha. É o chamado tenentismo. Observe o quadro. Tenentismo caracterizado pela moralização republicana, moralização das instituições republicanas, instituição do voto secreto, defesa da criação da justiça eleitoral, nacionalismo econômico, defesa do ideal de salvação nacional. Crises políticas, econômicas e sociais deveriam ser resolvidas pelo Exército. Identidade com as camadas médias e elitismo. As propostas tenentistas agradavam, interessavam a classe média. Por exemplo, o voto secreto. Isso não significa dizer que os tenentes representam a classe média. Ao contrário, o tenentismo é um movimento elitista. Para conseguir o atendimento de suas reivindicações, os tenentes radicalizaram o movimento, chegando à luta armada. Observe o quadro. Movimentos armados dos tenentes. 1922, a revolta do Forte de Copacabana, o famoso episódio, os 18 do Forte. 1924, revolta tenentista em São Paulo. E em 1925, 1927, o auge, o ápice do tenentismo, que é a ação da Coluna Prestes. Coluna liderada por Luiz Carlos Prestes. Cuidado! Luiz Carlos Prestes é muito conhecido por ser um comunista. Só que, quando ele dirigia a Coluna Prestes, ele ainda não era comunista. Prestes abraça o comunismo durante o seu exílio na Bolívia, em 1928.
cuidado. O tenentismo está na raiz da crise de 1930, a Revolução de 30, que acabou com a República Oligárquica. Observe as causas na tela. Revolução de 30, provocada pela crise mundial de 1929, que provocou uma queda brusca nos preços do café. Essa crise econômica gera no Brasil uma crise política, a dissidência oligárquica, que representa o fim da política do café com leite, aquela aliança São Paulo-Minas. Formação de uma chapa de oposição para concorrer às eleições de 30, a Aliança Liberal, encabeçada por Getúlio Vargas e João Pessoa. Essa aliança liberal recebe apoio de Minas Gerais. Vitória de Júlio Prestes e a causa imediata da Revolução de 30, o assassinato de João Pessoa. Mais um cuidado. Sabemos que Getúlio Vargas governa o Brasil depois de 30. Não porque ele ganhou as eleições. Quem ganha as eleições é Júlio Prestes. A partir da Revolução de 30, tem início a Era Vargas, dividida em 3 períodos: governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. E a Era Vargas inicia um novo Estado. A Revolução de 30, na verdade, não foi uma revolução, mas sim um rearranjo do Estado brasileiro. Observe na tela. Um Estado de compromisso, Estado que vai atender ou continuar a atender os interesses oligárquicos. A oligarquia mineira, a oligarquia paulista e as oligarquias antes marginalizadas, a do Nordeste e a do Sul. Atender os interesses da classe média e da burguesia urbana, daí o voto secreto, daí o processo de industrialização. Atender os interesses também do proletariado. Por isso que ao longo desse Estado nós vamos ter as conquistas do trabalhador e atender os interesses também do Exército. Por que esse compromisso? Porque a partir de 30 não existia aqui no Brasil um grupo ou um setor politicamente forte para exercer uma hegemonia. Portanto, a Era Vargas representa a inauguração de um novo Estado, um Estado de compromisso. Vamos para o primeiro período de Getúlio Vargas. Observe na tela. Governo provisório, defesa da cafeicultura. Em virtude da crise de 29, esse governo vai introduzir medidas para a valorização do café. Uma delas, por exemplo, será a queima de grandes quantidades de café. Um estímulo à atividade industrial para atender os interesses da burguesia. E o processo da Revolução de 1932 em São Paulo. Essa revolução foi motivada pela demora de Getúlio Vargas em acelerar os trabalhos para elaborar uma nova Constituição. A Revolução de 30 vai tornar a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana, uma peça de museu. Em virtude da demora, do atraso de Getúlio em convocar uma Assembleia Constituinte, São Paulo vai levantar a bandeira da legalidade. Daí a Revolução Constitucionalista em 32. Após essa Revolução, Vargas convoca a Assembleia Constituinte, que vai elaborar a terceira Constituição do Brasil e a segunda da República. Observe o quadro. Constituição de 1934. Manutenção do federalismo, manutenção do presidencialismo, novidade, instituição do voto secreto e voto feminino. Adoção de uma legislação trabalhista, como a regulamentação do trabalho, e nacionalismo econômico. O governo provisório é caracterizado pela chamada polarização ideológica. De um lado, integralistas, do outro lado, aliancistas. Observe o quadro. Ação integralista brasileira, o integralismo, liderada por Plínio Salgado, forte apelo nacionalista, de caráter antidemocrático e que vai receber apoio de imigrantes europeus, alemães e italianos. Do outro lado, contra o fascismo, Aliança Nacional Libertadora.
Observe seus aspectos na tela. Frente de oposição ao fascismo, também com forte apelo nacionalista, uma defesa da reforma agrária e um movimento político de massas. Em 1935, Getúlio Vargas coloca a Aliança Nacional Libertadora na ilegalidade. Isso gera um movimento, a chamada Intentona Comunista, que vai servir de pretexto para o Estado perseguir os comunistas. Observe o quadro. Estado Novo, 37 a 45, a partir da publicação do Plano Cohen, falso plano, um pretexto para o golpe que instalou o Estado Novo. Estado Novo que será legitimado pela publicação de uma Constituição, a polaca, a Constituição de 1937. Observe o quadro. Centralização política, extinção do legislativo, então supremacia do executivo, instituição do cargo dos interventores, no lugar dos governadores, instalação da pena de morte e a manutenção de uma legislação trabalhista. Perceba aí que Vargas já está usando o recurso do populismo, manipulando a classe trabalhadora. Vamos observar os órgãos de sustentação desse Estado Novo. Observe. Sustentação do Estado Novo. A Polícia Especial, dirigida por Felinto Miller, DASP, Departamento de Administração do Serviço Público, DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, órgão da censura e propaganda do governo, e o que? O populismo, que é um controle, que é a manipulação da classe trabalhadora. O Estado Novo é caracterizado pelo desenvolvimento das atividades industriais. É a época da construção do Parque Siderúrgico Nacional de Volta Redonda. Para encerrar, observe a tela. Economia do Estado Novo, intervenção do Estado na economia e a consolidação do processo de industrialização. A partir daí, já podemos falar que o Brasil tem uma atividade industrial. Era Vargas. Estude, sempre cai. Até a próxima.